a gente pede aos colegas, tá, para evitar ruído de microfonia, se alguém não for falar, que deixe desabilitado o seu áudio, tá bom? Isso aí, professor. Né, já ia comentar a questão só para garantir aí uma boa audição da palestra, né? Quem quiser se manifestar, pode se manifestar via chat ou ativar o seu fone aí na devida ordem, né? Levantando a mão, a gente chama, a gente pode tirar alguma dúvida, tá ok? Então, prezados, né, e prezadas, né, desejo boa noite a todos, né? E sejam bem-vindos a esse nosso evento, essa nossa palestra. E já adianto que é a primeira de muitas, né, que irão por vir, né, além de muitas outras coisas boas que iremos ter no nosso curso de ECAT aí, né, prevista para o 2021. Meu nome é Luiz Henrique Portela de Abreu, quem não me conhece ainda, eu sou professor da área de mecânica do Instituto Federal do Amazonas, né, nosso campus CMDI. Sou formado em engenharia mecânica, possuo mestrado em engenharia de materiais e atualmente estou no doutorado aí, em engenharia de materiais também, pela Universidade Federal do Piauí, certo? E estou como coordenador, estou à frente do curso aí, de ECAT, desde outubro, né? Nós temos aí feito alguns levantamentos já, juntamente com os professores que compõem o colegiado, os professores do curso, para que a gente possa aí levantar alguns problemas no nosso curso, certo? E um deles é justamente a questão dessas palestras, dessa participação, né, extra sala de aula dos alunos, né? Nós temos aí, né, para que vocês possam compor a formatura de vocês, nós precisamos de algumas horas extras aí de atividades complementares. Então, essas palestras também são importantes para isso, certo? Então, é uma satisfação ver que a procura, né, foi até considerável. Acredito que mais irão se fazer presente hoje, né, nessa palestra aí que do professor Edmar, que vai falar um pouco sobre a álgebra linear. O professor Wanderson, né, ele vai apresentar o nosso querido professor, nosso palestrante, né? E, no mais, é isso. Professor Wanderson, o senhor pode fazer a apresentação. Quero dar boa noite a todos, seja bem-vindo a todos, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Wanderson, eu sou coordenador do curso de Tecnologia e Mecatrônica Industrial do CMDI, mas a gente sabe aqui que tem alunos também de outros cursos, então se sintam bem-vindos todos os alunos, seja do curso de Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia Mecatrônica Industrial, ou do Tecnologia Eletrônica Industrial, ou do Tecnologia de Sistemas de Telecomunicações, e do Tecnologia e Logística também. Nós fizemos o convite a todos os cursos, e eu acredito que nós fizemos também para os cursos subsequentes e os demais cursos. Então, a palestra não está restrita a um curso, embora, como o professor Luiz bem falou, para o curso de engenharia, essas participações com a emissão do certificado pode somar para ele obter essas atividades complementares do curso, né? Coisa que não se faz necessário, por exemplo, nos cursos de tecnologia, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui do nosso palestrante, o querido professor Edmar, né? Então, o professor Edmar, ele tem graduação e mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, ele tem doutorado, tá? Pela Universidade Federal de Campina Grande, e todas essas titulações foi na área de engenharia elétrica. Então, o professor, ele tem todo esse know-how na área de engenharia elétrica, né? Ele tem uma pós-graduação, na verdade, um pós-doutorado, me perdoe aí, pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, tá bom? Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, né? Professor colaborador de mestrado profissional Ciência e Tecnologia em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Ele é membro sênior do I3E, né? O I3E é um dos institutos aí de maior relevância na área de engenharia elétrica, né, no mundo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, a SBRT, né, também é bem prestigiada essa sociedade. E ele é coautor de
dos dois livros, né? Introdução à análise de sinais e sistemas e de Signal Process, dois livros que ele trabalhou aí como autor, né? Ele tem experiência em amostragem compressiva, rádio definido por software, processamento de sinais e aplicações de álgebra linear, tá? Então, professor, aí é uma honra muito grande termos aqui como palestrante, tá certo? É uma felicidade muito grande revê-lo novamente, né? Para quem não sabe, o professor Edmar foi meu orientador no doutorado que eu fiz lá na Universidade Federal de Campina Grande, né? O programa de doutorado na UFCG, ele é qualificado, né, pela CAPES como um dos melhores programas de doutorado em engenharia elétrica do Brasil, né? Ele, na verdade, a última avaliação que ele teve, né, a avaliação que a CAPES faz, ele obteve nota máxima, né? Se eu não me engano, só 2 ou 3 programas de doutorado em engenharia elétrica obtiveram nota máxima, a UFCG foi um deles, né? Então, eu tive o prazer, a honra, o privilégio de poder ser orientado pelo professor Edmar no meu doutorado na UFCG. Professor, a palavra está com o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, professor. E Wanderson, obrigado, Luiz, obrigado, Edivaldo. Eu vou começar compartilhando a minha tela e já agradecendo a possibilidade de estar aqui, de falar para vocês. Eu gostaria de estar presente em Manaus, né? O ano passado quase deu certo, não foi, Wanderson? De ir, estava tudo certo para passar uns dias com vocês aí em Manaus, aí chegou a pandemia e atrapalhou nossa vida de todas as formas possíveis. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. A turma que está aí assistindo, manda o WhatsApp para os colegas que no final vai ter uma competição, certo? E tem um prêmio. Então, quem quiser competir no final da apresentação e ganhar um prêmio, diga a eles que venha para a palestra. Tá? Como eu já fui apresentado, meu nome é Edmar, eu sou daqui da Federal de Campina Grande, na Paraíba. Estamos aqui no outro extremo do país. Eu só peço a vocês, pessoal, se houver alguma interrupção na minha fala ou na apresentação, por favor, vocês me avisem, tá? Para a gente não ficar, para não ter um descompasso. Aí, veja só, Isaac, essa apresentação, ela começou, né? Ela começou porque eu cansei de responder a pergunta dos alunos: por que eu tenho que estudar matemática? Eu vim fazer engenharia, por que eu tenho que estudar tanta matemática? E, mais especificamente, quando eu passei a lecionar álgebra linear, essa pergunta se especificou e ficou assim: professor, tá bom, eu estou estudando álgebra linear, mas por que eu vou estudar isso? Por que eu faço com isso? Né? Por que eu tenho que estudar? Então, eu respondi, fui respondendo, juntei, e aí comecei a juntar algumas respostas e vou compilar e vou conversar com vocês aqui. Tá? Quando quiserem fazer alguma pergunta, por favor, é só me interromper, tá? E fazer a pergunta. O professor Luiz já falou, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, fica tranquilo, a conversa aqui é relaxada, certo? Até porque a gente tem daqui a pouco, nós temos um concorrente bom, que é o jogo de futebol mais tarde, né? Bom, pessoal, Wanderson já falou sobre as coisas que eu faço. Hoje eu estou fazendo muita coisa usando o álgebra linear. E se você pretende estudar inteligência artificial, você necessariamente vai utilizar álgebra linear. Ou você vai sentir a necessidade de aprender álgebra linear para poder se especializar. A gente vai caminhar para falar isso um pouco mais para frente. Pessoal, para mim, a matemática, ela é a representação, né, Juliana? Matemática é uma representação compacta e sistematizada de ideias. É assim que eu vejo a matemática. Então, quando eu olho para essas equações aqui, né, e aqui tem um conjunto de equações muito bonitas, né, por sinal, veja, Einstein, usando 1, 2, 3, 4, 5 símbolos, resumiu em uma expressão toda uma área de estudo aqui. Isso é maravilhoso, certo? Isso é lindo. E, nesse sentido, vem para mim uma das belezas da matemática, né, que é o que me chama bastante atenção. Mas aí eu me lembrei de que Tiago e Lucas
fizeram o Enem, fizeram o SISU, né? Ou fizeram a seleção do IFAM, entraram, disseram, rapaz, eu vou fazer um curso de tecnologia. No caso de engenharia elétrica, os alunos entram pensando assim, rapaz, eu vou fazer tecnologia porque eu vou pegar uma placa do computador que tem lá em casa, que não está sendo usada, vou desmanchar, vou fazer um robô com o resto das peças, eu vou fazer um painel solar que minha família vai deixar de pagar energia elétrica. Né? Então, esse é o pensamento que normalmente as pessoas, os meninos e as meninas chegam no curso, né? Que é muito bom, por sinal, mas aí quando começa o curso, aí o coordenador chega e faz, rapaz, é o seguinte, para você chegar lá, você tem que passar por todas essas disciplinas. Aí o cara olha e faz, caramba, tem que fazer isso tudinho. Tem, amigo, certo? É isso que você tem que cursar. Parece longo, mas não é. O tempo passa muito rápido, né? E no caso de engenharia elétrica especificamente, eu estou falando para vocês que é o exemplo que eu mais conheço, que é a engenharia elétrica aqui em Campina Grande. Nós temos um conjunto de disciplinas de matemática, cálculo 1, né? Álgebra, cálculo 2, álgebra linear, variáveis complexas, processo de estocagem, probabilidade estatística, equação diferencial, tudo isso é disciplina de matemática que as pessoas têm que fazer durante o curso. Pois bem, eu vou me concentrar aqui, ó. Eu estou aqui em álgebra linear. Eu sou professor de álgebra linear, eu tenho lecionado álgebra linear para os alunos de engenharia elétrica e agora de computação. Veja, o coordenador de computação pediu que nós dessemos aula para o pessoal da computação, devido à necessidade que há, né? E aí a gente está lá na álgebra linear. Veja, quando eu era aluno de graduação, né, eu tive que cursar álgebra linear, Alex. E aí, Alex e Varley, confesso a você que quando eu fui estudar álgebra linear pela primeira vez, quando eu abri o livro, parecia com isso aqui. Né? Eu pegava o livro, botava de cabeça para baixo, certo? Botava de cabeça, abria as folhas, lia, relia, e para mim parecia que estava em mandarim. Eu sofri bastante. Né? Foi difícil para mim. Mas trabalhei, certo? E tive bons professores, e eles foram me mostrando que álgebra linear não é isso, que matemática não é isso. Matemática é algo assim. Né? É algo que é bonito, é algo que é útil, que faz sentido, que é a melhor coisa do mundo. Se você, eu faço uma comparação da álgebra linear com esse símbolo aqui. Se você nunca viu esse símbolo, é do 13 Futebol Clube aqui de Campina Grande, o melhor time de futebol do universo. Né? Se você discorda, certo? Pode colocar pode colocar um não e um enter aí no chat. Né? Se você concorda, fique quieto. Né? Então, para mim, o melhor time do mundo é o 13. Né? Então, vamos para frente. Ninguém discordou de mim, então, vamos para frente. Olha só, tá bom, Edmar, essa conversa é muito bacana, mas o que é que eu resolvo? O que é que eu faço com o que eu estudo em álgebra linear? Lucas, Ligiane, Luiz Henrique, o que é que eu faço? Certo? GZ. Né? Eu vou começar a mostrar para vocês agora. Agora, eu pediria que se você tiver comigo no chat, bote um ponto e dê um enter. Se você estiver comigo na apresentação, bote um ponto e dê um enter aí no chat, só para eu ver se você está acordado. Paulo está acordado, Arthur está acordado, Francisco está acordado, Washington, Guilherme, Cassiane, estão acordados. Beleza. Então, tranquilo, né? Então, eu já vi... Oi, Raíssa. Falar. Acho que a Raíssa levantou a mão. Bom, Raíssa, se quiser falar, é só falar, é só chamar, né? Beleza, fica tranquilo. Mas você concorda que o 13 é o melhor time do universo? Né? Você não disse nada, concorda comigo. Vamos lá. Aí, Raíssa, você começou a fazer uma disciplina de matemática. Né? E a disciplina de matemática, o professor disse, olha, nós vamos estudar matrizes. Aí você disse, poxa vida, matriz, mas eu estudei isso no segundo grau, certo? Se você estiver no curso superior. Matriz, né, é uma representação, certo? Um arranjo retangular de números,
E aí você, caramba, você faz, pô, isso de novo, poxa vida, isso de novo, né? O que isso serve? O que significa? O que isso representa? E aí, Raíssa, veja, esse arranjo de números aqui que a gente está conversando sobre ele pode significar diversas coisas. Dentre elas, ele pode significar uma das matrizes que juntas compõem uma imagem colorida. Então, Raíssa, você e Paulo, se você estiver assistindo aí no seu monitor ou no seu celular, a imagem que você está vendo é uma composição de 3 matrizes. Tem uma matriz que é R, vermelho, G, azul, G, verde, B, azul. Elas são somadas para formar essa imagem. E aí, olha só, né? Quando a gente está nessa história de estudar matrizes, eu vou trazer aqui para frente da tela, né? Eu posso mostrar para você o seguinte. Olha, camarada, está vendo essa imagem preta em tons de cinza aqui? Essa imagem, tá? Cada pontinho desse aqui, então o número deve estar muito pequeno para você ver, mas cada pontinho desse aqui é um número inteiro, entre 0 e 255. Se eu fizer isso aqui, esta matriz, está vendo que eu estou andando com um pontinho vermelho na imagem e vice-versa? Esta matriz forma uma imagem. Portanto, o cara está te mostrando, não é só um arranjo de números, ele está te mostrando uma estrutura em que você consegue representar uma imagem. Ora, essa representação de imagem, essa representação em matrizes, nos serve para, por exemplo, pegar uma matriz, e aí o professor vai te ensinar o que é que você faz, multiplicação de matrizes. Aí vai dizer, poxa, mas multiplicação de matrizes de novo, né? Aí, olha só, o que eu faço com isso? Você está vendo essa matriz aqui? Se eu pegar ela e for andando aqui na imagem, for multiplicando e somando, olha o que vai acontecendo do lado esquerdo. Se eu escolher uma outra matriz, tá? A multiplicação pela imagem vai gerar, essa imagem que está à esquerda da sua tela vai gerar uma imagem que está à direita da sua tela. Portanto, multiplicação de matrizes é uma das técnicas que a gente utiliza quando nós queremos fazer algum tratamento com imagem. Então, na segunda aula de álgebra linear, o cara já te ensinou como representar a matriz, já te ensinou como fazer operação, como representar a imagem, como fazer operação com imagem. Tá? E aí o cara pode dizer, faz o seguinte, pega essa aqui, certo? Dependendo da matriz que você coloca e aplicando a operação da imagem, você vai obtendo, né, um efeito específico. Aí, veja, você só assistiu 2 aulas até agora de álgebra linear. Você já sabe representar imagens, já sabe operar nas imagens, tá? Pois bem, só que aí o curso vai passando, né? O curso vai passando, vem a terceira aula. Quando chegou na terceira aula, o professor foi falar sobre determinante da matriz. E aí, Carlos Gomes, aí você faz, poxa, determinante de novo, eu já vi falar isso, né? Eu vou ter que estudar isso de novo? Vai. E vou usar isso para alguma coisa? Vai. Se você olhar o determinante de uma matriz, e Carlos e Igor, o determinante de uma matriz nada mais é do que a área de uma figura geométrica. Por exemplo, olhe para essa matriz aqui. Veja aqui está o A, aqui está o B, C e o D. Quando eu calcular o determinante dessa matriz, eu estou calculando essa área aqui. Poxa vida, o professor me ensinou como é que eu tenho uma figura como essa aqui, e se eu representar, pegar os pontos desses vetores, gerar uma matriz e calcular o determinante, eu vou ter a área desse aqui. Sim, é isso que ele está dizendo. Se for em 3 dimensões, é um volume. Veja, você só assistiu 3 aulas de álgebra linear até agora, já sabe fazer 3 coisas distintas. Bom, caminha, né? O curso vai passando, né? E você vai ficando cada vez mais sabido, né? E aí o professor diz, rapaz, vamos fazer uma brincadeira, né? Matriz inversa.
A matriz inversa é aquela que, ao multiplicar pela original, dá identidade. Né? Aí o professor diz, rapaz, vamos fazer uma brincadeira? Vamos pegar esse nome aqui. Edmar Candeira Gurjão. Edmar C. Gurjão é meu nome. Vamos pegar o alfabeto. Vamos atribuir uma letra a cada número. E vamos substituir as letras por números. Portanto, o F fica representado pelo 5, o D pelo 4, o M pelo 13 e assim por diante. Vamos juntar isso de 3 em 3. Né? Juntei aqui de 3 em 3. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada número desse aqui, vou multiplicar por uma matriz. Peguei os primeiros 3, multipliquei por uma matriz e gerou esses 3 aqui. E fui fazendo isso. E agora, eu e Tiago, nós vamos nos comunicar, Tiago, só que ao invés de mandar essa informação, né? Olá, Carlos. Seja bem-vindo. Em vez de mandar essa informação, Tiago, a gente vai mandar essa aqui. Né? Ora, o que foi que a gente combinou? Cada número desse representa uma letra. Tiago, se a gente pegar 18, 5 e 4, voltar aqui para o alfabeto. 18, R, 5, E, 4 aqui, Red. Né? O que esses caras estão conversando? Mas o que eu quis mandar para você foi essas 3 letras, 5, 4 e 3. 5, 4, 3, EDM. Então, Tiago, perceba que se eu mandar isso aqui, se a gente transmitir esses dados, as pessoas não vão conhecer, não vão saber o que a gente está conversando. A menos, Tiago, que eles saibam dessa propriedade aqui, que você vai estudar lá em álgebra linear, o professor vai te ensinar a inversão de matrizes, e ele vai dizer, olha, quando multiplica A por A menos 1 dá identidade. Não se preocupe com o significado. Ou seja, ele está te dizendo, amigo, se eu pegar isso aqui, multiplicar pela matriz que inverte essa, eu volto para cá. Tudo bem, Tiago? A matriz A me leva daqui para cá, a matriz A menos 1 me leva de cá para lá. E aí, se nós tivéssemos combinado, né, de fazer, e a gente quisesse conversar aqui, Alex, né, ou Denis, você, quiséssemos, pronto, eu e Edevaldo, se a gente tivesse, ou Edmar, tem um Edmar aqui, né, que nome bonito, né, se a gente quisesse conversar sem que as pessoas soubessem o que era, o que a gente faria? A gente combinava uma matriz, pegava o nosso texto, multiplicava por essa matriz e conversava nessa linguagem. Somente eu e Edivaldo, a gente ia entender, porque somente nós sabíamos fazer a volta. Você está na 4ª aula de álgebra linear. Então o cara já te ensinou a fazer criptografia. Tá? Veja, 4 aulas, você já aprendeu a fazer quatro aplicações diferentes. Bom, bem, está tudo em ordem, pessoal? Estamos sincronizados? Se tiver, bota um ponto, um enter aí no chat, por favor. Pronto. Aí, Cassiane e Arthur. Tá bom, né? Esse cara já me ensinou 4 coisas. Tem mais coisa para ensinar? Isso tem. Tem muito mais para a gente conversar. Eu pediria que vocês prestassem atenção nesse jogo que eu fiz aqui. Né? Daqui a pouco ele vai aparecer de novo, valendo um brinde. A álgebra linear tem mais assunto. Então, chega um determinado momento, né, que a gente vai falar de sistemas de equações lineares. Aí Varley vai dizer, sistemas de equações lineares de novo. Eu já sei, certo? O que eu vou fazer aqui é resolver esse sistema, achar um valor para x1 e x2, que resolve esse sistema. Se eu perguntar para você agora, qual é o valor de x1 e x2 que resolve esse sistema, você resolve rapidamente. Não precisa me dizer. Mas se você olhar para esse sistema, você sabe qual é o valor de x1, qual é o valor de x2. Tá? Muito fácil de resolver. Você pode usar o método que quiser. Inverter, tá? Substituir, fique a seu critério.
Agora, o que é que eu posso resolver que me interessa? Eu que estou aqui no IFAM, querendo estudar, estou querendo me formar e ir para o mercado de trabalho, ou fazer um mestrado, ou ainda fazer um mestrado, um doutorado. O que é que me interessa em saber disso? Primeiro, vocês conhecem a brincadeira do quadrado mágico? A brincadeira do quadrado mágico é, eu te dou um quadrado aqui e digo, coloque números no lugar de A, B, C, D, E, F, G, H, I, de tal maneira que, se eu somar nessa linha da 15, assim, se eu somar na vertical da 15 e se eu somar na diagonal da 15. Se ninguém viu esse jogo ainda, aqui está apresentado pela primeira vez. E aí, Isaac, como é que você ia resolver esse jogo? Bom, você pode resolver testando. Testando todas as possibilidades. Pô, resolve. Se eu coloco, inclusive, eu posso botar um computador para testar. Mas aí eu posso pensar o seguinte, camarada, eu consigo, se o jogo é somar A mais B mais C igual a 15, D mais E mais F igual a 15, G, H mais I igual a 15, é melhor eu montar um sistema de equações. Quando eu resolver esse sistema de equações, eu tenho os valores de A, B, C, D, F, G, H, I. Tudo certo? Quando eu resolver o sistema, eu sei resolver o quadrado mágico. Tá tudo bem, gente? É uma brincadeira, né? Mas uma das aplicações disso aqui, pessoal, é você saber como é que você distribui em uma área, como é que você pode distribuir pesos para que o peso, a soma dos pesos em qualquer direção seja sempre igual. Né? Isso aqui é utilizado, pessoal, eu escutei que tem um pessoal de logística aí, né? O pessoal de logística daqui a uns tempos vai ter que trabalhar com enviar cargas, receber cargas, ver qual é o melhor caminho, certo? Aí tem um problema de otimização aí no meio, e o pessoal você vai ter que colocar a carga no avião. Vai ter que distribuir a carga no avião de tal maneira que o peso fique igualmente distribuído. Essa é uma solução, é uma maneira de resolver. Tem métodos mais eficientes que os professores vão ensinar, mas isso aqui ajuda. Pois bem, mas isso é resolver quadrado mágico, né? Carlos, Washington e Janderson sabem fazer desde criança. Né? Resolvem isso muito fácil. Mas, olha só, vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho um conjunto de valores aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Certo? Isso são valores. Ou cores. Vamos pensar em cores. Cada um desses está associado a uma cor. Só que, Paulo Anderson, o que eu vejo é isso aqui. E eu pergunto a você, Paulo, quais são as cores que estão aqui por trás? Como a gente não sabe, a gente precisa medir. Então, essa aqui é uma representação da medição, não é exato. Né? Medir da seguinte maneira. Eu vou incidir uma onda eletromagnética, ela vai atravessar esse material ou esse meio e vou medir a reflexão, o que vai sair aqui do outro lado. Eu sei essa intensidade, eu sei o que saiu aqui do outro lado. E sei que aqui tem 1, 2, 3. Eu sei que posso montar uma equação. Tudo bem? Se não tiver, vocês, por favor, peçam que eu possa explicar novamente. Vou fazer isso uma vez, 2 vezes, e um determinado conjunto de vezes. Olha que coisa bacana. Lembra do quadrado mágico? Quando eu resolver o sistema, eu vou saber o valor de A, B, C, D e E. Ou seja, eu sei as cores. Bicho. Peraí, isso deve ter alguma aplicação bacana. Né? Aí vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses quadrados aqui e vamos diminuir o tamanho deles. Tá? Eu vou fechar aqui, porque uma janela está pingando, está começando a chover. Eu vou diminuir o tamanho desses quadrados. Quando eu diminuir o tamanho desses quadrados, né,
e eu posso diminuir o tamanho que meu processamento der. Quando eu faço isso aqui, você concorda comigo, Washington, que se eu resolver esse sistema, eu sei o valor de cada pontinho desse aqui? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Alguém discorda? Sim. Então veja, cara, que coisa bacana. Quando eu resolvi isso aqui, eu sei o valor de cada pontinho. Ou seja, eu posso desenhar a imagem que está aqui por trás. E aí, Tiago e Washington, a gente está fazendo a tomografia computadorizada. Fazer tomografia computadorizada é incidir ondas, pegar a reflexão, um conjunto gigante de várias ondas, montar, de grosso modo, certo? Montar um sistema e a resolver o sistema, a gente tem a intensidade dos pixels, eu consigo saber fazer a tomografia computadorizada e ver como é que fazer um corte e ver como é que está aquele corte do seu corpo. Isso aqui tudo baseado no que você estudou na quinta aula, acho que foi a quinta aula, né? Na quinta aula de álgebra linear. Então você já faz tomografia computadorizada na quinta aula de álgebra linear. Aí tem uns camaradas que são muito bacanas, assim, sabe? Os matemáticos são muito bons. Eles pensaram o seguinte, cara, se eu der esse sistema aqui para vocês e disser, olha, aqui ou x1 ou x2 é zero. Um dos dois é zero. Se você olhar, você rapidamente sabe. Você vai saber que x1 vale 0 e x2 vale 3. Né? Se você substituir 0 e 3 aqui, resolve os dois sistemas. Ou seja, se tiver uma maneira de eu deixar isso aqui com muitos zeros, fica mais fácil de responder. Aí o que eu faço? Eu pego esta imagem aqui, ao invés de capturar essa imagem, eu vou capturar uma imagem que representa ela, né? E que o sistema de equação vai dar muitos zeros, muito valor zero, cálculo é mais rápido, a resposta é mais rápida. Tudo certo? Ora, isso é feito, certo? E está sendo feito, eu vou passar aqui, depois que eu tenho essa imagem, eu volto para a imagem original. Isso aqui é feito, tá? Uma técnica chamada de amostragem compressiva. Os fractais também, certo? Uma técnica chamada de amostragem compressiva, da qual o professor Wanderson é especialista. Né? Então, isso aqui, utilizando as técnicas que a gente estudou na quinta aula de álgebra linear, e veja só, camaradas, meninos e meninas, eu vou mandar esses slides depois para que sejam compartilhados. Eu pediria que vocês dessem uma olhada nesse endereço aqui, nesse tempo aqui, 2,51 desse vídeo. O que é que está sendo feito? Essa ressonância magnética feita desta forma, ela tem um problema. É que você tem que ficar a maior parte do tempo possível estático. Você não pode estar se mexendo dentro do aparelho. Por quê? Porque as ondas têm que passar basicamente pela mesma seção. Eu espero que nenhum de vocês tenha precisado fazer uma tomografia, mas aqueles que já fizeram ou já acompanhou alguém que fez uma tomografia, já viu que é muito ruim ficar dentro da máquina. E imagine que você tem que ficar... Cadê os meninos? Né? As meninas são mais... Denner, imagine que você tem que ficar 50 minutos dentro de uma máquina, sem poder, deitado. Você está dentro da máquina, sem poder se mexer. Né? E um barulho de algo se mexendo, se movimentando ao seu lado. Denner, tem muita gente que não aguenta, que surta, né? Pede para parar, tem gente que se joga fora do aparelho. Usando essa lógica aqui, de resolver um sistema linear que tem muitos zeros, tá? Se está propondo fazer ressonância magnética num tempo muito menor do que se faz hoje. Né? Por quê? Porque o sistema que ela tem que resolver tem muitos zeros. Quando isso aqui virar uma realidade comercial, a gente vai ter uma revolução na medicina. E aí, se você que está me escutando está pensando em trabalhar com tecnologia na área médica, dê uma olhada nisso aqui. Né? Você vai se maravilhar
para ver com o que está acontecendo. Certo? Depois vocês olhem esse vídeo, não vou passar ele aqui agora, mas é um vídeo muito bacana. Pois bem, a gente chegou na quinta aula de álgebra linear, já sabe fazer até tomógrafo. Né? Aí, tem outras coisas que a gente pode fazer também com o que a gente a gente estuda lá em álgebra linear. Né? A gente pode, por exemplo, aprender como é que eu, dado um conjunto de pontos, que estão aqui em azul, como é que eu encontro uma curva que passa por todos esses pontos? Ah, mas essa curva aqui é fácil, né? Hein, Giovanni? Isso aqui é fácil, saber que o que eu passo aqui por dentro é uma reta. Aí, é fácil encontrar a função. Mas aí, Giovanni, tem outras curvas que não são tão fáceis. Tá? Eu vou pular um pouquinho, certo? Deixa eu pular isso aqui, depois eu falo sobre isso. Olha só, eu vou te mostrar aqui, Giovanni, se por acaso, ao invés daquela reta, né, deixa eu carregar, se ele carrega bem aqui, vou ter deixado aberto, aqui, ó, pronto. Se por acaso, Giovanni, eu tivesse dado essa curva aqui, ó, aliás, esses pontos, e eu pedisse, Giovanni, encontre uma função que passe por essa reta. Aqui, aqui, aqui e acolá. Você ia precisar usar uma determinada matemática, certo? Que é baseado no que você estuda, né, lá em álgebra linear. Né? E vai ser tranquilo para você fazer. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque isso que a gente está falando, né, isso vira realidade para mim, né, quando eu estou fazendo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Chrome. Ah, infelizmente eu acho que eu fechei. Mas a gente está fazendo um trabalho aqui na UFCG, né, que está nesse site, depois vocês vão poder ver. E veja, pessoal, tudo isso está disponível para vocês. O que é que nós estamos fazendo? A gente está pegando os casos de Covid pelo estado, e a gente dá, cada cidade, a gente dá a quantidade de casos de Covid, e usando aquilo que a gente estudou lá em álgebra linear, a gente entra na cidade e diz, dentro da cidade, como é que estão os casos de Covid por bairro. A gente entra no bairro e diz, nesse bairro, como é que está a distribuição de casos de Covid por rua. Como é que a gente fez isso? Usando técnicas para interpolar a curva. Que você vai aprender na quarta aula de álgebra linear. Na sexta aula de álgebra linear. Bom, aí veja só, tem muito mais coisas, né, para a gente conversar. Eu nem sei quanto tempo eu já estou falando, né? Normalmente eu tendo a falar muito, né? E aí eu não quero importunar vocês falando demais, né? Mas veja, tem muito mais coisas. Esses sites aqui, pessoal, mostra o que é que você faz com cálculo 1, o que é que você faz com vetorial, equações diferenciais. Eu queria mostrar só isso aqui, porque eu acho muito bonito. Né? Antes de falar, estamos sincronizados? Se estivermos sincronizados, bota 2 pontos e dê um Enter no chat. Pronto. Né? Quem for estudar telecomunicações aí vai entender por que é que eu estou falando em sincronização. Sincronização em telecomunicações é tudo. Né? Quando o sistema perde a sincronização, ele perde toda a sua potencialidade. Vamos caminhar? Olha só, tem um dos assuntos que você vai estudar lá pela 8ª, 10ª aula de álgebra linear, que se chama de autovalores e autovetores. Né? E aí o professor vai dizer, cara, tem autovalores e autovetores que é calculado dessa maneira, tá, não sei o que, né, pra... Aí Lucas vai dizer, sim, bicho, e daí? Aí daí, Lucas, que esses números, eles vão te mostrar o seguinte, olha, tem uma determinada representação que se ele for menor do que 1, eu vou caminhar aqui com esse, se ele for, aqui está na direção S1, está na direção desse lambda 1 aqui. Se eu caminhar, ele se afasta da origem, se eu caminhar nessa direção.
Por que eu sei disso? Porque esse número é maior do que 1, Lucas. Eu já sei, Lucas, sem fazer nenhum experimento, que se eu trouxer esse ponto para cá, se eu caminhar, eu vou me aproximar da origem. E aí, Lucas, se você gosta de física, como Varley gosta, como Davi Teles gosta, você vai se lembrar, certo? Que você leu um livro chamado de Expansor ou de Atrator. Tá? Se vocês não leram ainda, dê uma procuradinha sobre expansor de Lorentz, atrator de Lorentz. Isso aqui explica por que alguns sistemas expandem, outros por que alguns sistemas se comprimem. Certo? Vocês lembram, né, que existe o buraco negro? O buraco negro, ele absorve energia. Então, se você estiver, né, na direção do buraco negro, você vai ter a sua energia absorvida. Isso tem um pouco mais, precisa mais de física, né? E aí tem, veja só, tem outras coisas bacanas que a gente aprende a fazer, né? A gente aprende o seguinte, olha, como é que a população, isso, um compassor, como é que a população de Manaus vai estar daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 20 anos? A gente consegue fazer um modelo, né? Dizer o seguinte, olha, em Manaus só tem uma criança, vamos considerar, né, que eu dou um passo. Essa criança virou adulto, né? A criança virou adulto. Eu dou mais um passo. Esse adulto teve um filho. E assim, esse filho. E assim, a população de Manaus foi aumentando. Você está vendo essa linha cinza aqui no meio? Essa linha cinza aqui no meio, né, não é nada mais, nada menos do que algo que você vai aprender a calcular em álgebra linear, chamado de alto valor. Ou seja, isso aqui me diz para que direção a população cresce. É aqui que a gente sabe se a população de Manaus daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos vai crescer ou tende a diminuir. Bom, deixa eu voltar para cá. Já estou falando demais, né, pessoal? Visitem esses sites aqui, tá? Para que vocês vejam mais aplicações, por que é que eu uso, né? A turma que gosta de física, a turma que gosta de robótica, certo? A turma que gosta de robótica vai ficar maravilhada com essas coisas aqui. Né? Você vai começar a ver, por exemplo, o sistema harmônico. Aí, como é que eu olho lá o sistema harmônico? Né? Como é que eu analiso o amortecedor do carro? Como é que eu analiso aquilo lá? Ah, bicho, aquilo ali é simplesmente os altos valores e altos vetores. Com aquilo ali, com isso, essa matemática que você consegue estudar. Ou com equações diferenciais, ou com variáveis complexas, e assim por diante. Moçada, eu vou passar rapidamente por esse slide aqui, porque eu quero fazer um desafio a vocês. Vocês lembram, lá no começo da apresentação que eu falei sobre criptografia? Eu vou deixar essa mensagem aqui, que ela está criptografada. Eu usei essa mensagem para criptografar, obtive essa mensagem criptografada. Quem me disser qual é a imagem original, ganha um exemplar desse livro aqui. Como é que você vai me dizer? Você vai me mandar um e-mail. O primeiro que me mandar um e-mail dizer qual é a mensagem que está criptografada aqui, ganha o exemplo do livro. Carlos, eu vou voltar aqui um pouquinho, né, porque a figura não está muito boa, né, só para te dar um exemplo de como é que a álgebra linear está dentro da associada à IA. Veja só, Carlos, esse exemplo aqui, quando a gente tem, né, você imagina que a Paraíba tem 223 cidades, e se eu quiser registrar a quantidade de casos de Covid em uma semana na Paraíba, eu vou montar aqui uma matriz que tem 223 colunas, cada uma representa uma cidade, 7 linhas, cada uma representa um dia da semana, e aí eu posso dizer que em Campina Grande, na segunda-feira, 12 novos casos de Covid. Em Patos, 4 casos de Covid. Em João Pessoa, 3, e assim por diante.
Agora, Carlos, isso aqui serve para eu ver um estado. Se eu quero ver a evolução, ou seja, eu quero saber como é que os casos avançam durante um mês, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma matriz aqui, vou colocar outra matriz, foi o que houve aqui. Vou colocar outra matriz no dia 2, uma no dia 3, tá? E aqui, Carlos, a gente deixa de estar falando de matriz, a gente passa a falar de tensor. Né? E aí o TensorFlow é uma linguagem que é pensada para lidar com esse tipo de representação. Não é? Tem outras coisas internas à inteligência artificial, certo? Que a gente pode conversar depois. Eu não quero me expandir muito aqui, não quero tomar muito tempo de vocês. Está feito o desafio aqui, viu? Né? Paulo, quando a gente está na mecânica, uma das coisas que você precisa estudar é vibração. Né? Você vai lidar muito com, não sei se você já é profissional, ou se você é aluno, se você for aluno, você vai precisar estudar, porque mais para frente você vai ver vibração. E uma das coisas que a gente vê em álgebra linear, que é a noção de autovetor, né? Dependendo de como o autovetor tiver, ele te diz para onde vai vibrar, e dependendo da intensidade, quanto ele vai vibrar. Vibração e oscilação. Né? Carlos, se você vier aqui neste site, lá você procura a animação sobre oscilação. Aí você vai ver o cara calculando, mostrando um vetorzinho, calculado, mostrando como é que a vibração vai acontecer. Vibração e oscilação, né? São interligadas. Então, esse é o exemplo que eu tenho da engenharia mecânica. Tudo bem, Paulo? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Professor? Oi. No caso, só para complementar aí a sua resposta, né? Uhum. Tem algumas aplicações também na engenharia mecânica, principalmente quando se trata de análise estrutural por meio do método de elementos finitos, né? Isso. Para realizar a questão do equacionamento, né? Do método. Enfim, na mecânica também, assim como em todas as engenharias, né? Você tem uma aplicação muito grande, né? Da questão da álgebra linear. Assim, principalmente no tratamento de dados, né? Sim, sim. E aí, Luiz? Cadê Carlos? Carlos, me lembrei de uma aplicação agora, cara. Né? Uma aplicação que eu já fiz e que a gente faz muito, está relacionada com o IA, né? É quando você quer classificar. E aí, quando você quer, por exemplo, os métodos de componentes principais. Né? Componente principal, você quer saber qual é a componente principal que você tem nos dados. Aquilo ali nada mais é do que você encontrar para onde estão os autovalores. No final das contas, é isso que você está fazendo. PCA, ICA, por trás dele, a matemática é essa. Bom, pessoal, eu também, Paulo Roberto, eu não consigo lhe dar muito exemplo em mecânica, né? Porque que bom que você é 13 desde pequeno, mas eu não consigo lhe dar muito exemplo em mecânica, porque naturalmente eu sou engenheiro eletricista, a minha praia é mais engenharia elétrica. É engenharia elétrica, na verdade. Pessoal, aqui está o desafio. Vou ficar esperando o e-mail, certo? Para ver quem vai ganhar o livro. Se você decifrar, eu mando um livro pelo correio para você, tá? Olha só. Bicho, tá bom, né? Tá bom. Abusei, já tô querendo sair para assistir o jogo do Flamengo, né? Oi, Wanderson. Professor, eu não sei se o senhor vai concluir a palestra aqui agora ou não, mas seria interessante no final, se o senhor permitir, se a gente abrisse um momento para perguntas aí, se houver, tá bom? Claro, a gente tem um pouquinho mais, né? Daqui a pouco eu termino. Veja só, pessoal. Aqui tá bom, né? Eu gosto de hardware, certo? Mas tem alguém assistindo aí que diz, bicho, não quer saber de matemática não, eu gosto de hardware. Né? Eu sou um cara que estou estudando aqui, eu quero fazer hardware. Né? Que bom que você gosta de fazer hardware. Né? Porque você pode, por exemplo, implementar funções em hardware. Você pode, por exemplo, fazer algo que a gente precisa muito, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. O que eu ouvi? Tá aqui, peraí. Poxa, eu pensei que eu tinha deixado aqui. Só um minutinho,
Tá? Vou ver se eu acho aqui rapidinho, para a gente continuar. Eu tinha guardado uma coisa para mostrar aqui para vocês, mas ela sumiu. Então, se sumiu, paciência. Se você gosta de hardware, que bom, né? Tem um espaço bacana para você desenvolver aplicações em hardware para implementar funções. E vocês, no vocês têm uma grande vantagem, certo? Vocês têm o professor Wanderson aí. Certo? Wanderson, achei, está aqui, ó. Wanderson foi o camarada que veio aqui para Campina Grande, né? E essa aqui é a tesoura dele. E Wanderson, quando chegou aqui em Campina Grande, sentou comigo, né? Aqui no laboratório. A gente conversou sobre... Cadê? A gente conversou sobre uma determinada matemática, né? Cadê, Wanderson? Né? A gente conversou sobre uma determinada matemática. E aí, Wanderson pegou essa determinada matemática que está aqui representada, que é uma multiplicação de matrizes, né? E me mostrou e me ensinou, na realidade eu aprendi com ele, né, que é possível pegar esta multiplicação de matrizes, montar um setup físico que está fazendo aquela matemática lá, e me mostrou que é possível colocar aquilo ali dentro de um hardware. Né? Então, se você gosta de hardware, é um espaço muito legal, né, para você olhar para a matemática, fazer a implementação de funções matemáticas. Esse é um espaço muito bacana e que tem muito, que a gente precisa de pessoas que tenham esse conhecimento. É muito difícil achar gente que tenha esse conhecimento. Eu garanto a você. Tá? Bom, mas eu gosto de software. Né? Se você gosta de software, excelente. Né? Significa que você vai poder agora, né, fazer coisas desse gênero também. Esse site que está aparecendo aqui, isso foi um aluno do segundo semestre que desenvolveu aqui, fez álgebra linear comigo, né? Fez uma série de programas, desenvolveu, né? Implementou uma série de coisas aqui, depois vocês podem olhar, está desenvolvendo uma linguagem chamada Python, né? Que é bom você aprender, independente da sua área. Tá? Mas, bicho, eu nem gosto de hardware e nem gosto de... Né? Eu gosto de hardware e de software. Melhor ainda, né? O mundo moderno, os dois estão juntos. Quem for trabalhar com 5G vai ter que ter essa habilidade. Tem uma parte, tem muito hardware, mas tem uma parte que é toda implementada em software. Tá? Eu nem gosto de hardware. Você pode dizer para mim, né? Mas eu nem gosto de hardware, nem gosto de software. Tudo bem. Tem uma parte teórica que precisa ser estudada. Você é a pessoa para vir estudar isso. Né? Estudar álgebra linear. Tem uma aplicação. E aí, Carlos, uma das buscas que eu tenho visto no pessoal de IA é como formalizar a inteligência artificial. Né? Esse tem sido uma busca muito forte. Como é que a gente pega aquele aprendizado lá e faz uma formalização? Mas já tem muita coisa feita nesse sentido, mas tem um espaço bacana ainda para a gente andar. Tá? Eu vou pronunciar aqui, se tiver incorreto, você me corrija. Eu acho que é Minjai. Né? Se a pronúncia não for essa... tá bom, obrigado. Você está perguntando o desafio, né? O desafio Pronto, o desafio é este aqui. São duas matrizes 3x3. Essa, aí, Minjai, se eu disser o que é que você tem que fazer, aí fica... Aí é covardia, né? Tá bom? Eu sei que você já capturou a tela, você é um cara esperto, né? Já capturou a tela aí, né? Você e os outros. O senhor só precisa Tá bom, colocar moçada? no e-mail também, que a gente não tem. Isso, vamos chegar já lá. Tá? Carlos, rádio definido por software, certo? E por falar em rádio definido por software, né? Olha só, mesmo quando eu dou todas essas respostas, ainda tem aluno que faz, mas eu vou precisar mesmo estudar isso? Vai. Né? Se você quer ser um bom profissional, aproveite essa época, aprenda bem, solidifique esse conhecimento, porque o resto fica fácil.
Depois que você tem a matemática dominada, certo? Os últimos, um terço do curso de engenharia é tranquilo, tá? Vai aplicar matemática. Eu vou usar, vai. Né? Você vai usar, mesmo que não queira. Certo? Vai estar embutido lá. E se você conhece, você vai usar com mais propriedade. Você vai ganhar dinheiro com isso? Vai. Se eu tivesse aqui, nessa sala, alunos com a capacidade que o professor Wanderson tem, de olhar para a matemática e chegar a um hardware, a gente tem vaga para ele aqui em Campina Grande. Agora. Certo? Só deixar passar Covid, né, para você não se arriscar, e tem uma vaga para você aqui. Né? Eu vou para Google com isso? Vai. Né? Todo ano a Google abre o Google Summer of Code. Uma das linhas do Google Summer of Code é implementação de funções matemáticas. Dê uma olhadinha lá, certo? Que tem umas coisas bacanas para você fazer com o que você está estudando na graduação. Bom, eu vou finalizar agora dizendo o seguinte, né? Tecnologia é muito legal, mas a formação básica, ela é fundamental. Se você aprendeu a matemática direitinho, a tecnologia fica fácil. E eu posso garantir a você o seguinte, a tecnologia muda muito. Né? Se você aprender só a tecnologia, você vai ter um trabalho, você vai ter um problema. Porque daqui a 2 anos a tecnologia muda, você vai ter que reaprender a tecnologia. Ao passo que, se sua formação básica, as matemáticas, a química, a física foi bem feita, a tecnologia muda, você rapidamente aprende, você tem uma base, isso aqui vai mudando e você vai se adaptando muito fácil. O tempo do curso, aqui está 5 anos, porque é o tempo do curso de Engenharia Elétrica aqui na UFCG, passa muito rápido. Né? Quando você menos esperar, você está no 8º semestre. Toda vez que eu falo isso, eu queria estar em Manaus para falar ao vivo com vocês, porque quando eu falo isso aqui, as pessoas riem, né? Principalmente quem está no 1º e 2º semestre. Tá, Ligiane? As pessoas normalmente riem. Passa nada, daqui a 5 anos eu vou me formar. Aí um belo dia ele me encontra e fala, professor, bem que o senhor disse, eu já estou no 9º semestre. É bem rapidinho. E aí, pessoal, tem muita coisa para você fazer aí no IFAM, certo? Você pode ser monitor, pode participar de projetos com os professores, formar grupo de estudo, você pode contribuir para uma comunidade, por exemplo, o professor Carlos falou aí no Rádio Definido por Software, tem uma comunidade que eu já fui desenvolvedor dela, que é o GNU Radio, tá? E você consegue desenvolver e aprender muita coisa. Aqui em Campina Grande tem acontecido o seguinte, olha que coisa legal, os alunos, eles têm contribuído para projetos de software livre. Essa contribuição em projetos de software livre tem possibilitado que eles sejam conhecidos fora do país. Como eles ficam conhecidos fora do país, felizmente, nós temos perdido esses alunos para companhias fora do país, porque já conhecem ele, sabem do trabalho, levam ele para trabalhar lá fora. Então, a gente tem gente espalhada aí, certo? Em tudo que é, em várias companhias pelo mundo, né? E a gente fica muito satisfeito com isso. E, finalmente, né, o que eu tenho como resultado final dessa conversa aqui, né, seja diferente, certo? Faça um mundo melhor e seja feliz. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui minha fala. Né? Obrigado. Né? E, professor Wanderson, eu fico à disposição. Obrigado, professor Edmar, principalmente as suas palavras em relação a mim, eu acho que o senhor foi muito generoso. Na verdade, dificilmente eu teria conseguido avançar muito no meu trabalho se não fosse a sua ajuda, né? Se não tivesse me despertado melhor, né? Eu tive que rever muito quando eu estudei, quando eu fui fazer meu doutorado, aí tive que me aprofundar muito em álgebra. Comecei a estudar álgebra achando que eu já sabia álgebra, eu digo, não, vou fazer uma revisão. E quando comecei a me aprofundar, eu digo, eu nunca vi isso na academia, nunca me falaram essas coisas, eu nunca vi isso. Então, ali foi, na verdade, não vou dizer uma redescoberta, porque eu não tinha descoberto, mas foi um aprofundamento nessa área, e como o senhor bem falou aí, foi o que me possibilitou desenvolver aquele hardware lá
com a aplicação em amostragem compressiva. Professor, aqui, inclusive no nosso instituto, mas a gente ouve muito essa fala, e é uma fala recorrente, entendeu? E às vezes a gente fica um pouco frustrado e não sabe dar uma resposta com certa precisão, mas inclusive no próprio instituto já teve palestrantes aqui que vieram falar que é engenheiro há tanto tempo e nunca precisou de matemática, nunca usou cálculo para nada, nunca fez nada, e a gente fica frustrando, né, porque a gente sabe, às vezes tem aquele sentimento, poxa, mas esse cara é engenheiro, trabalha tanto no instituto, mas será que ele trabalhou com engenharia? Será se realmente a atividade que ele fez envolvia engenharia e tudo? Então a gente fica meio assim, como responder? E nesse sentido, até para motivar os alunos aqui, professor, além da sua excelente palestra que o senhor deu, quando se de repente é confrontado com discursos como esse, que, eu estudei tudo isso, todos esses cálculos, toda essa matemática, sou engenheiro há tanto tempo e nunca usei isso. Como é que a gente pode combater um discurso como esse, professor? Eu sempre respondo da seguinte maneira, Wanderson. Eu digo, olha, você... Que engenharia você faz? Se você for só um camarada administrativo, você usou matemática, porque em determinado momento você teve que resolver um problema de otimização. Certo? Você pode nem ter feito o cálculo manual, mas aquele conceito está lá na sua cabeça e você usou a matemática para aquilo ali. Se você for um cara de manutenção, você usou matemática, porque você teve que pensar, por exemplo, em a época que eu vou fazer manutenção, como eu vou fazer. Então, tem algo que está ali por trás. Se você for um cara de desenvolvimento, aí é que você usou, né? Matemática, porque você teve que desenvolver. E por trás dessa questão, Wander, está sempre o seguinte, a minha resposta. Você pode nem usar no sentido de que você vai lá fazer a conta ou desenvolvimento, mas a visão que você foi formado, ela te ajuda demais. O engenheiro, né, que não consegue, o engenheiro, ele precisa, uma das primeiras coisas é formar a visão espacial, noção espacial. Quem dá essa noção espacial é a matemática. Então ele usa, ele pode nem saber, mas ele usa. Né? Por exemplo, um cara que trabalha no sistema elétrico, né? O cara que trabalha no sistema elétrico, naturalmente ele usou matrizes, porque em determinado momento ele foi representar lá os ramais do sistema elétrico, né? Os pontos onde estão os transformadores, os ramais, e ele usou. Então, assim, a minha resposta sempre é essa, né? Se ele não tivesse essa base matemática que foi formada dentro dele, talvez ele não fosse o engenheiro de sucesso que ele é. Então, essa é a minha resposta para esse tipo de pergunta, né? Eu acho que Raíssa está com a mão levantada aqui. Vamos fazer dessa forma aí, pessoal. Talvez o Luiz também queria falar naquela hora, aí a gente abre um momento agora para as perguntas, vamos ser bem objetivos nas perguntas, e aí depois a gente encerra, tá bom? Assim? Eu estou tranquilo aqui, sabe? Não tenho pressa, não. Luiz, pode falar. Tá, ok. Professor Edmar, professor Wanderson. No caso, eu gostaria só de ativar meu áudio aqui, minha câmera, no caso, e chamar também quem quiser se juntar a mim para uma salva de palmas para essa palestra. Luiz, eu acho que Raíssa Cardoso estava com a mão levantada, se eu não me engano. No caso, acho que ela não baixou, mas porque foi na hora que acho que ela levantou sem querer, mas pode falar aí, Raíssa. Os meninos ficam sempre tímidos. Eu acho que ela não vai falar. No caso, professor, Raíssa, antes das perguntas, no caso, eu gostaria só de... Opa. Paulo Roberto. Boa noite, mestres. Aonde nós poderemos baixar a aula que foi gravada? Até para guardar como material de referência e motivação, né, principalmente. Eu vou conversar, Paulo, com o Luiz, entendeu? E a gente vai tentar deixar, talvez, no canal do IFAM, alguma coisa assim que as pessoas possam ter acesso. O professor Edmar autorizou já, está tudo certinho, entendeu? E a gente vai divulgar pelo algum canal. A gente ainda vai ver isso, depois a gente coloca nos nossos grupos lá ou manda um e-mail, tá bom?
Ok, muito obrigado, mestre. Pedro Paulo. É isso aí. Então, professor, eu gostaria, como eu estava falando, né? Só de uma salva de palmas aí, porque, assim, essa palestra... Avante, 13! Vamos lá, parabéns. Certo? É isso aí. Ave Maria, para mim, foi uma das melhores palestras que eu assisti, certo? Obrigado. Porque o principal motivo, né, é essa questão da motivação, né, dos nossos alunos. Nós tivemos aqui, né, o professor Vantos, o pessoal da coordenação, nós tivemos uma parte triste aí, né, que foi justamente a questão dos trancamentos das disciplinas, né? A evasão dos nossos alunos, né, que é um problema muito sério. Então, assim, eu me vendo como um aluno, né, e assistindo uma palestra dessa, Ave Maria, eu fiquei motivado demais, inclusive. Que bom, certo? Que bom. Estou sempre à disposição. É isso aí, professor. Muito obrigado mesmo aí, né? E vamos dar prosseguimento a algumas perguntas e, né, quem tiver algo a falar pode ficar à vontade aí, pessoal. Só queria dessa salva de palmas só para porque ele finalizou aí a sua apresentação e é uma apresentação digna aí de aplausos, ok? Eu vou levantar a mão aqui só para dizer o seguinte: eu fico no compromisso de que assim que a pandemia passar e eu puder, eu vou passar um dia aí no IFAM dando curso só sobre como resolver o problema com álgebra linear. Perfeito. Pois o senhor já tem o primeiro inscrito, então o senhor já tem que é o professor Luiz Henrique Portela de Abreu, no caso. Tranquilo. Viu? Então, quem quiser se manifestar, podem ficar à vontade aí, os alunos, né? Eu só gostaria de lembrar que eu postei aqui um link, né, para uma lista de frequência, onde nós vamos emitir um certificado, né, um certificadozinho de participação, que já vai contar aí, no caso, para os alunos de ECAT, né? Como uma atividade complementar, ok? Então, eu gostaria só de lembrar aí a todos, para todos os cursos, lógico, né? Todos os alunos presentes a acessar o link para encher o formulário, tá ok? O Ramos já preencheu. Luiz, eu acho que tu não levantou, não sei se tu vai falar, mas tu não abaixou tua mão. E a Raíssa também não baixou a mão. Pronto, professor, isso é porque a gente acaba esquecendo, né? Mas é isso. O que eu queria falar mais ou menos era isso aí. Tranquilo. Então, pessoal, pelo que eu dou, eu não tenho mais perguntas nem nada. Professor Edmar, muito obrigado. Na verdade, eu quero deixar bem claro aqui que o professor Edmar já tinha conversado comigo há um tempo atrás sobre essa palestra. A gente viu, assim, caindo como uma luva essa palestra na situação que estava agora. Na verdade, nós estávamos planejando essa palestra no início do primeiro semestre de 2021, né? Nós não terminamos ainda, Edmar, o segundo semestre do ano passado, né, de 2020. Mas aí, como teve esse intervalo que a gente ficou suspenso das atividades acadêmicas, e como o Luiz falou, né, a questão da evasão, a gente viu essa tua palestra caindo como uma luva. Então, eu agradeço muito ao professor Edmar por ter disponibilizado o tempo dele, entendeu? E ter nos ajudado, né, a tentar motivar nossos alunos, de um modo geral, a não desistir do curso, né? Às vezes a gente vê assim, essa pandemia, não só, eu digo assim, a questão sanitária, mas também econômica do nosso país, mas se você desistir do seu curso, meu amigo, dificilmente isso vai lhe ajudar, entendeu? O caminho está aí mesmo, em você se formar, em você adquirir conhecimento, em você se profissionalizar. Então, a gente agradece muito ao professor Edmar, tá? Eu passo a palavra para o Luiz aí, para dar as considerações dele finais, e depois a palavra final para o professor Edmar. É exatamente isso aí, Anderson. Sabe as palavras, né? Eu faço das suas palavras as minhas, né? O nosso futuro, né, ele, por mais que esteja aí meio que incerto, rebuscado, né, com essa questão da pandemia, da situação em que vivemos, mas de uma coisa é certa, né? A questão da educação, da formação, ela é fundamental aí para que a gente tenha um futuro bem próspero, assim por dizer, não é? Eu gostaria só de chamar mais uma atenção a uma resposta do professor Edmar, que é uma
que foram sábias palavras também, né? Assim como as outras, mas essas em especial, é que quando foi tocado no assunto da questão do engenheiro que não utiliza a matemática, o engenheiro que se, entre aspas, gaba, ele se gaba, eu não utilizo o cálculo no meu dia a dia. Na verdade, ele está cometendo um grande erro, né? Por quê? Porque, como o professor Edmar falou, comentou, né? Bem respondeu, o estudante, o engenheiro, né, que ele sai daquela universidade, né, sabendo resolver aqueles problemas matemáticos cada vez mais complexos, de acordo com o andamento do curso, aquilo ali, ele prepara, né, para você responder aí a questão, as dificuldades, né, as complexidades do dia a dia, né, dos problemas do dia a dia. É isso? Então, aquilo ali está muito ligado. Né? Você adquire essa malemolência em resolver problemas justamente nos cálculos, né? Nos cálculos numéricos, né? Cálculo 1, 2 e 3, álgebra linear. Então, essas matérias são de fundamental importância, né, para a resolução de problemas, né, tanto na engenharia, tanto problemas técnicos, como problemas do dia a dia, né, do cotidiano. Certo? Então, eu gostaria só de ressaltar mais uma vez essa resposta, para que fique bem clara essa questão da motivação em estudar essas disciplinas, tá ok? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os alunos que se fizeram presentes, né, nessa palestra, e novamente avisar que terão mais, cada vez mais palestras, né, promovidas pelo DEAP, de forma geral, né, que é justamente para isso, porque quanto mais palestras, mais conhecimento a ser disponibilizado, né? Quanto mais palestras, eu acredito que maior será a motivação dos nossos alunos ao longo desses 5 anos aí, que passam rápido. Verdade, professor Edmar, passam muito rápido. Mas eles podem passar ainda mais devagar se a gente não tiver com a motivação certa. Não é isso? Então, minhas palavras são essas, agradecer mais uma vez aí a todos os presentes, né, todos os discentes presentes de todos os cursos superiores, né, aqui presentes no nosso instituto, nosso campus, e também agradecer imensamente ao professor Edmar pela bela palestra aí, e eu deixo agora a palavra com o professor Edmar aí para finalizar, ok? Bom, amigos, eu mais uma vez agradeço aos colegas professores, agradeço principalmente aos alunos, né, que eu acho que a grande motivação da universidade brasileira é a graduação, né? É o grande pilar da universidade brasileira. E eu queria dizer para os meninos, contar uma historinha rápida para os meninos, certo? Eu estou aqui no interior do Nordeste. Eu sou filho de pais pobres, né? E tive a oportunidade de ter uma universidade gratuita. E posso dizer a vocês, certo? Me formei numa época muito difícil, que foi a década de 90, certo? Que não tinha emprego para ninguém, né? Foi uma época muito difícil. E posso dizer a vocês o seguinte, essa formação que você está tendo, essa oportunidade que você está tendo, ela vale muito, né? Então aproveita e taca o pau a estudar, certo? Aprenda muita coisa na universidade, certo? Que com certeza você vai ser muito feliz, como eu estou sendo agora, né? E podendo dar uma vida melhor a meus filhos, minhas filhas. Um abraço. Só para encerrar, o professor Edevaldo, chefe de APA, quer dar uma palavrinha, né, sobre a palestra também, para a gente finalizar também? Na realidade, eu queria mais agradecer, né, a essa oportunidade que o professor Edmar nos confortou aqui, né, nessa época de pandemia, onde nós estamos aqui remotamente sempre, né, e esse tipo de ação aí visa motivar muito mais ainda os nossos cursos, né, para que nós não ficamos assim numa mesmice. É bom a gente sempre estar trazendo novidades, e a tecnologia nos oferece isso, né, e iniciativa aí do professor Wanderson também, a quem eu quero parabenizar, né, a todo o esforço que o professor Luiz também fez para trazer nossos alunos para terem mais esse acesso ao que a álgebra pode mostrar, o que a álgebra pode fazer, principalmente coisa do futuro, né? Coisa que eu não sabia, por exemplo, a forma como a álgebra está entrando na medicina, isso é muito válido, né? Nessa época agora em que a gente
está tão dependente da medicina moderna, né? Professor Edmar, lhe agradecer mais uma vez, tá? E esperamos, dentro em breve, né, tê-lo de forma presencial aqui no nosso campus, onde certamente o senhor será bem-vindo e bem acolhido por todos. Tranquilo, muito obrigado. Pessoal, então, muito obrigado a todos. A gente finaliza por aqui, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Falou, pessoal. Valeu. Tchau. Grande abraço, Sérgio. Valeu, professor. Tchau. Obrigado. Professor.